Sejam muito bem-vindos ao Leoncast. Eu sou Adriano Leão e hoje eu estou aqui com uma convidada ilustre, a Patrícia Veiga, ela que é especialista em BPO financeiro e ela vai desmistificar isso para você, advogado. Você que quer mais tempo, mais dinheiro e muito mais energia, você está no lugar certo. Eu sempre digo, Patrícia, que pessoas de sucesso tomam pequenas e boas decisões todos os dias. E essas pessoas que estão nos assistindo aqui, elas tomaram uma ótima decisão de estar se desenvolvendo pessoalmente e profissionalmente. Então, você é uma pessoa de sucesso. Eu estou aqui hoje com a Patrícia Veiga, que vai falar um pouco da história dela, mas principalmente ela vai fazer com que você não deixe dinheiro na mesa. Patrícia Veiga, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Adriano. É um prazer estar aqui, é um prazer falar sobre gestão financeira. O meu mundo na advocacia já gira em torno de 10 a 12 anos que eu estou inserida dentro do mercado financeiro dos escritórios. Eu iniciei como secretária, gestão financeira. Em 2020, eu ingressei no escritório da Nazário Advogados Associados. Lá eu conheci Leandra, Dr. Nazário e a Ana Zunino, né, que é uma grande gestora, né, ela é uma grande líder. E a Ana Zunino, ela me apresentou a terceirização financeira. Uma das dores dos escritórios é justamente essa, né? Deixar o financeiro para depois. Visto que eles, na faculdade, eles acredito que nem passam muito pela matéria de gestão financeira. Então, como o foco deles é prospecção, é atuar dentro dos processos, o financeiro acaba ficando para depois. E a Ana Zunino me abriu os olhos, a gente começou uma parceria e aí eu me inseri nesse mercado, que hoje a gente atua em mais de 25 escritórios de advocacia. Uau. Estamos em Santa Catarina, estamos no Rio de Janeiro, estamos em São Paulo, né? Então, falar sobre gestão financeira é algo que me aquece o coração. E tenho muito a agradecer também a Ana Zunino, né? Que muito do que eu sei veio dela. A questão de gestão, a questão de escritórios, ela é uma grande líder. Hoje ela é CEO de um escritório, né? Então, grande. Então, isso tudo vem do prazer de trabalhar com advogados, do prazer da gestão financeira, de entender dados, de entender o mundo deles, de entender de alvará, de sucumbência, de honorários de êxito. Muito bem. Olha, tem algumas pessoas que eu conheço que tu faz parte do time deles, como a Mendes Advocacia, a Buti Schaffer, a Nazário, que foi falado aqui. Quem mais tu tem ajudado ou transformado esses escritórios? Então, aqui em Florianópolis a gente tem o Miranda Mafra, que é nosso cliente também já desde 2024. São Paulo a gente tá com a Poliana Marques. A gente tá no Rio de Janeiro com a Promero, né? Então eu tô Marcela Rittes, que tá em Dionísio Cerqueira. Blumenau, Rosane, Jacinto, né, Raquel, Dr. Nilson. Então, aqui em Floripa são diversos, a gente tem outros, né? Não lembrar do nome de todos agora seria até uma coisa errada, não falar o nome de todos, mas todos têm eu sempre digo que eu amo eles porque eu tenho um carinho imenso pela confiança que eles me passam de eu poder trabalhar com eles no financeiro deles, né? De olhar para os números deles, de estar à frente do financeiro deles. Então, assim, eu tenho um carinho gigantesco e amo todos pela confiança que eles colocam no meu trabalho. Perfeito. Então vamos fazer uma pergunta que, de fato, ela é direcionada para você, advogado. Por que a maioria dos advogados faturam bem, mas nunca sobra dinheiro? Fala aí pra gente. O que acontece dentro do financeiro de escritórios de advocacia é que ele é um mundo diferente de outras empresas, né? Então, quando você vê os honorários caindo dentro da conta, o valor que cai na conta, nem sempre este valor ele é totalmente do escritório. Por quê? Porque o escritório ele tem acordos que passam pela conta, então tem uma parte que se chama alvará do cliente, que a gente precisa fazer o repasse. A gente tem a parte de comissão dos escritórios de advocacia, que é a banca, né? Muitas vezes os escritórios são formados por diversos modelos, às vezes honorários fixos, às vezes é fixos mais comissão e às vezes é somente comissão. Então, quando você entende que tudo que cai na conta não é propriamente do escritório, você começa a entender para que quanto é o meu custo fixo,
quanto que eu preciso faturar e quanto que eu preciso faturar para cobrir o meu custo fixo, mais o valor de comissão da banca, mais o meu imposto, seja ele no lucro presumido, seja ele no simples. Porque aí você começa a trabalhar com metas, você consegue entender qual é o teu real custo e o que é o teu dinheiro de verdade. Porque às vezes o valor que está na conta, ele não é a tua margem de lucro, ele não é o teu lucro líquido. Muito bem. Eu sempre digo que começar desorganizado, às vezes acontece assim em muitos advogados, mas viver ou perdurar depois que você cresceu, aí sim eu acredito que seja uma burrice, não é isso? Então é por isso que é importante. Escritórios que estão em ascensão, estão crescendo, eles precisam realmente do teu trabalho, do teu serviço. Então a segunda pergunta é: qual é o maior erro financeiro que você vê nos escritórios de advocacia? Eu acredito que crescer na operação e não na gestão. Porque quando você cresce na sua operação e não na gestão, muitas vezes o sócio ainda está fazendo o papel do financeiro, ele está cobrando o cliente, muitas vezes ele não quer mandar um boleto, porque demanda tempo, então ele está mandando o Pix, ele está fazendo pagamentos, ele está fazendo a comissão dos advogados. E quando você entende que o sócio, o CEO do escritório, ele não tem que estar nesse papel, e que você precisa de alguém que entenda do seu mundo, que faça essa demanda e que você ganhe tempo para olhar para esses números, para poder entender como está o seu financeiro, para tomar decisões baseadas em dados reais do seu escritório. Então, crescer sem gestão. Quando você passa a olhar para o seu escritório na parte de gestão, seja dos prazos, que é super importante, seja na parte administrativa e principalmente na parte financeira. O financeiro, ele não pode mais ser deixado para depois, né? Então, e nem compete a um dos sócios estar fazendo a operação. Liberação de pagamento, sim, né? Mas olhar para os dados, sim, mas não dentro da operação. Então, crescer com estrutura, ou ter um setor estruturado do financeiro, da controladoria e processual, né? Para que você entenda. Então, crescer sem gestão, eu acho que é o gargalo. Perfeito. O que eu vejo que muitas pessoas ou muitos advogados, eles não querem sair do controle. Aí acabam tendo que trabalhar final de semana, de segunda a segunda, e ficam perdendo um tempo precioso que eles poderiam estar no estratégico do negócio deles, fazendo mais clientes, fazendo captação, Exatamente. Estando na gestão do seu escritório. Então vamos lá para a nossa terceira pergunta. O advogado precisa entender de financeiro ou precisa de alguém para cuidar disso? Então, o advogado, ele precisa entender de financeiro tanto quanto ele precisa entender da advocacia. Por quê? Porque hoje o sócio-gestor, ele entende da petição, mas ele não produz uma petição inicial. Ele vai ler uma petição inicial, ele vai entender da petição e ele vai dar comandos e estratégia para que aquela petição a gente ganhe o processo. A mesma coisa acontece dentro do financeiro. Então, o sócio-gestor, ele precisa entender, ele precisa ler números que façam sentido para o escritório dele. Hoje, o financeiro dele proporciona os dados de quais são os honorários que estão faturando mais, se é o contratual, se é o mensal, se é o êxito, se está vindo muito sucumbência, se tem o RPV, quantos precatórios a gente possui, qual é a matéria dentro do escritório que dá mais resultado para o escritório hoje. E isso, esses dados, eles vão sendo construídos ao longo da gestão. Então, assim, se hoje você trabalha dentro de uma tabela de Excel, é muito difícil de você ficar olhando para os dados do ano de 2025. Hoje a gente está fechando agora o trimestre dos escritórios de advocacia. Então, os que já estão comigo, a gente consegue acompanhar quanto que ele faturou no primeiro trimestre de 2025, quais foram as matérias que ele mais faturou, o que deu certo em 2025 e o que não deu, que é, às vezes, o foco do escritório e aonde investir. Então, eu vou procurar um marketing, vou conversar com o marketing sobre essa matéria, que é uma matéria que tem um retorno muito grande para o escritório, mas que eu não estou fechando tantos contratos. Então, sim, o gestor, ele precisa entender de financeiro para tomar decisões e olhar para os números e ver. E para isso, precisa dessa organização de dados reais e dentro de um sistema que forneça isso para ele. Eu fiz um post essa semana sobre uma reunião de 10 minutos que os escritórios não fazem.
né? Que assim, não necessariamente você precisa ter o suporte do financeiro na segunda-feira, 10 minutinhos para você olhar o sistema, mas vocês precisam olhar e saber quais são as matérias, quanto que está revertendo, como é que está meu fluxo de caixa para os próximos 15 dias, eu tenho esse recurso, eu não tenho. E para isso, precisa estar organizado. E nem sempre o sócio ou, né, a pessoa que está fazendo financeiro vai conseguir deixar isso de forma estruturada, sem o conhecimento e sem a estrutura que precisa para essa tomada de decisão. Muito bem. Então, diga pra gente o que é BPO financeiro e como isso pode mudar a rotina do advogado que está nos assistindo aqui agora. O BPO financeiro, ele é o setor financeiro, não propriamente dentro da empresa. Você não precisa construir um setor financeiro dentro da sua empresa, porque a minha empresa proporciona todo esse trabalho do operacional e estratégico. Então, eu tenho uma equipe, né? Eu tenho a Bruna, minha sócia, mais os operadores que trabalham comigo, onde eles fazem a parte toda de contas a pagar, contas a receber, a emissão de boleto, a cobrança do cliente, a emissão de nota fiscal, o envio da documentação para contabilidade. Hoje é de suma importância que essa documentação e que esses honorários sejam, né, emitidos as notas corretamente, porque a gente tem uma reforma tributária hoje que vem atrelando a isso, desde da parte da distribuição de lucros dos sócios. Então, assim, se você não tem uma organização, não tirou todas as notas, não fez tudo correto, muitos escritórios talvez não estejam conseguindo tirar o lucro esse ano, porque o ano passado já não estava totalmente correto. Então, quando você tem um setor que entende, porque a gente entende do teu negócio, entende o que é uma sucumbência, entende, né, que a gente tem o repasse, que tem a comissão, que tem o parceiro, isso fica tudo muito mais claro dentro do software e dos indicadores que a gente fornece para o escritório para ele tomar decisões. Então, você não precisa ter o custo de CLT, o custo de uma sala, o custo, né, do pessoal, de máquinas para contratação, porque isso tudo é absorvido pela minha empresa. E a gente consegue atender. Também. E o software também. Patrícia Veiga, qual é o impacto de não ter o controle financeiro dentro do escritório de advocacia? Quando você está no início da sua advocacia e que você não tem controle, não tem a organização correta, isso ele gera uma bagunça, né? Porque aí você já cresce desorganizado. Quando você está numa maturidade da gestão um pouco maior, você tem o teto. Né? Então, assim, o escritório está faturando super bem, o escritório já está, né, faturando 100, 200, 300 mil, mas quando você não tem a organização, ele chega num ponto que você não consegue ultrapassar. Hoje, o sócio, ou até mesmo com uma pessoa no financeiro que não entende do seu negócio, você não consegue evoluir. E aí, tu imagina, você já cresceu, você começou pequenininho, você já cresceu o suficiente e agora você quer dar o próximo passo. E quando você trava ali, isso é muito desanimador, você não conseguir passar para o próximo nível. Só que aí é que eles precisam entender que quanto custa a hora do advogado está fazendo a parte financeira e não está na parte estratégica do negócio, olhando os dados, tomando decisões. Então, depende muito da maturidade do seu escritório. Então, ou você cresce desorganizado, que quanto antes você organizar, antes você tem dado, a sua mentalidade também começa a olhar para o escritório diferente, começa a pensar onde expandir, o que investir e como, né, tratar os dados do escritório. E quando você já atinge o nível, você não consegue pular um degrau para o próximo nível, porque você precisa sair da operação, você às vezes não consegue tirar umas férias, você está preso na operação, você precisa negociar com o fornecedor de tal questão. Hoje os escritórios, inclusive, eles trabalham 11 meses, né, e pagam 13, porque dezembro sai de recesso, janeiro já entra picado. Então, ter essa noção de quanto custa a hora do advogado que está fazendo um financeiro para uma terceirização, especialidade, né, especialista no BPO financeiro, é o que ele precisa fazer essa análise. Eu preciso mudar de nível. E para eu mudar de nível, o que eu preciso fazer? Não é sair da total da operação, é sair do operacional e ir para a parte estratégica do negócio. Perfeito. Tu falou sobre crescimento do escritório, sobre expansão. Quando a pessoa não tem um financeiro organizado, como é que isso impacta no crescimento do advogado? Hoje, o financeiro, ele precisa entender, né? Quando que eu vou contratar, em que eu vou investir, quais as novas tecnologias que eu vou investir, e quanto que eu vou cobrar de honorários. Por quê?
Quanto que eu vou contratar? Meu escritório está crescendo, eu vou contratar, mas eu vou contratar ele com honorários fixos ou eu vou passar comissão? O meu escritório suporta eu passar uma comissão, eu sei quanto que está o meu custo fixo, eu consigo incluir ele dentro do meu custo fixo, né? Eu vou investir em novas tecnologias. Hoje só se fala em IA. Né? Então, assim, tem cursos de IA, tem implementação de IA, tem agentes sendo criados. Então, assim, além de eu posso investir numa nova tecnologia, mas a minha equipe, a minha banca, ela tá pronta ou eu preciso ainda contratar um treinamento? Como que tá essa maturidade da minha gestão? Como que eu faço? E para isso, eu preciso ter os dados. Então, ela impacta que se você não consegue ver, não ter uma noção geral, se eu posso investir, se eu não posso, se eu posso contratar ou não, e quanto que tá os meus honorários hoje? Eu tô cobrando honorários condizente com o meu custo do escritório ou eu tô precificando conforme a minha cabeça ou né, o que eu acho que vale? Né? Então, assim, a partir do momento que você sabe quanto custa a hora de cada advogado, quanto custa a hora do sócio, quanto tempo demora esse processo, porque às vezes também tem muita essa análise de contrato, né? Eu tô fechando um contrato, mas eu tô fechando um contrato lá numa questão de vou atender a demanda. Mas às vezes o processo só na primeira instância ele já dá um trabalhão. E aí eu deixei uma cláusula para ver a segunda instância. Então, essa análise de precificação que precisa estar dentro, né? Então, quando você não tem os dados claros, você não consegue tomar essas decisões para que você possa ir para o próximo nível, como a gente comentou. Perfeito. Um escritório desorganizado, de fato, ele consegue crescer ou é só ilusão? Ele pode crescer em faturamento, né? Mas eu acredito que não consiga crescer na gestão em si para dar os próximos passos de desenvolvimento. Não é a diferença em tamanho, e sim em estrutura. Porque quando você estrutura o seu escritório, você vem de uma organização, é muito mais fácil e tranquilo sem que você deite à noite e pense. Tô dando né? Tô fazendo uma atitude certa, eu tô agindo de acordo com o que eu posso ou não. Então, assim, às vezes o meu faturamento aumentou, mas eu não sei nem quanto que é o meu custo. Porque faturamento não é lucro. É isso que precisa ser entendido. O meu faturamento não é lucro. Então, muitas vezes eu estou faturando muito bem. Tem escritórios que às vezes estão com faturamento muito alto, mas o meu custo está também sendo elevado juntamente com a minha receita. E aí eu preciso olhar. Eu preciso ter um relatório de custos para ver aonde que eu vou reduzir, seja na questão de fornecedores, seja readequar, seja ir para uma sala, aonde eu estou inserido. Então, para isso, eu preciso ter todos esses dados claros para que eu possa entender e saber. Eu posso até faturar, mas eu estou faturando e estou lucrando ou não. Hoje, os escritórios, quando a gente atua, a gente trabalha com margem de faturamento, né? Então, assim, os escritórios, eles querem uma margem X e a gente vai acompanhando ao longo do período na questão de eu estou atingindo o meu faturamento e a minha margem de lucro ou não? Como que tá essa questão para mim? Porque volta naquela questão de antes, né? A gente vai investir em novas tecnologias, a gente vai investir em mais pessoas para dentro da equipe, mas eu posso ou não? Então, como tá a saúde financeira hoje do escritório? Muito bem. Qual é o primeiro sinal que o advogado ele tem ou ele precisa para contratar o teu serviço, Patrícia? Eu acredito muito que não seja algo em si, mas sim uma consciência. Quando o advogado ele tem a consciência de que se desde cedo eu contratar alguém que entenda do meu negócio e que me dê tempo, principalmente quando você está iniciando. Porque o que acontece? Você está sendo empresa, né? Você faz o financeiro, você faz a prospecção, você faz a petição, você faz a audiência. Então, assim, você está muito envolvido dentro da sua operação e, às vezes, se você contrata alguém para setorizar, porque o escritório ele é uma empresa e, como tal, ela precisa ter o setor financeiro, ela precisa ter o setor de protocolos, ela precisa ter a controladoria. Então, entender a empresa. Isso é muito uma questão de mentalidade. Quando o empresário, quando o advogado entende que ele quer estruturar o seu negócio e crescer de forma condizente, né? E ter o lucro que ele almeja, ele pensa em estruturar em gestão. Quando ele pensa em gestão, ele entende que hoje, se eu precisar contratar uma secretária que vai fazer meu financeiro, ela vai me entregar tudo que eu preciso. Hoje é uma dor muito
muito grande é a questão de contratação, né? A gente sabe que o mercado, a gente tá sofrendo muito com essa questão de contratação. E aí a gente entra que somos o quê? Um escritório especializado dentro do financeiro do escritório de advocacia, onde a gente vai conseguir te passar os dados, vai conseguir te mostrar qual é a matéria que você está faturando, qual é a matéria que você não está faturando. Então, eu entendo que a certo ponto de faturamento se faz necessário, né? Quando você já cresceu um certo nível, mas quando o gestor entende que ele precisa setorizar e estruturar uma decisão dele, que ele quer sair do operacional, que ele precisa captar clientes, que ele precisa fazer um networking, isso é a virada de chave dele quando ele toma essa decisão que ele precisa. Perfeito, perfeito. Eu vejo sempre tu dentro dos escritórios, dando palestra, dando treinamento, passando relatório. Como é que funciona isso e quantos funcionários hoje tu tem no teu escopo dentro da tua empresa para ajudar o advogado? Hoje a minha empresa sou eu, minha sócia Bruna, e a gente não tem funcionários, né? Eles são meus parceiros de trabalho, eles são PJs, então eles têm a empresa deles, qual prestam um serviço para mim também. Então, hoje nós estamos em 10 na equipe. Eu comecei sozinha, fiquei durante um ano sozinha, atendia 10, 12 escritórios, então eu tenho muito essa coisa de que não me interessa o horário, não me interessa o que eu trabalho, eu entrego, mas chegou um nível que eu também precisei crescer e delegar, né? Que é essa questão hoje que a gente precisa delegar e confiar. A gente passa o treinamento, né, para o operador quando ele chega, e aí a gente confia e delega o financeiro. Então, geralmente, dentro do escritório, a gente tem eu, a Bruna, minha sócia, e o operador que está fazendo o operacional. Quantos a pagar, quantas a receber. E aí a parte estratégica do cliente, que é olhar para os dados, olhar a reunião, né, os números para saber se está fazendo sentido, se estamos atingindo a meta ou não, ela acontece comigo. Então, ou a gente faz reuniões mensais em alguns escritórios, às vezes trimestrais, mas a gente tem os dados correto dentro do sistema para que ele também possa acessar dentro do Conta Azul. Hoje a gente trabalha dentro do Conta Azul para que eles consigam ter de fácil acesso os dados. Muito bem. Isso em tempo real? Como... Tempo real. O que acontece? O financeiro, ele acontece um dia depois na questão de conciliação. Então, assim, a gente, além de buscar todos os boletos, emitir boletos de cobrança, fazer a cobrança, o banco, ele consolida o extrato no final do dia, né? Então, hoje nós estamos conciliando tudo o que aconteceu na data de ontem. E aí a gente vai verificar. Se o fulano precisava pagar os honorários na data de ontem, até a meia-noite ele poderia ter pago. Então, né? Hoje a gente verificou. O cliente pagou, a gente, ok, vai conciliar e vai dar baixa, emissão de nota fiscal e segue. O cliente não pagou, a gente vai entrar em contato para verificar o porquê que ele não conseguiu realizar o pagamento. Eu já sei, Patrícia, que os nossos mentorados falam sobre você e diz que você mesmo se paga. O trabalho, teu serviço se paga pelo que tu presta para eles. Agora eu quero que você diga para as pessoas, os advogados que estão nos assistindo, o quanto de dinheiro eles estão deixando na mesa por não estar te contratando exatamente agora. E eu te digo, se você for inteligente, quando acabar esse podcast, aqui embaixo vai ter um link. Já chama a Patrícia para conversar, para que ela possa fazer um diagnóstico do teu negócio, para saber como ela pode atuar e te ajudar, não, te transformar o teu escritório de advocacia. Chama ela ainda hoje. Como é que eles podem, de fato, ou quanto eles estão deixando na mesa por não te contratar? Então, eu fiz até um post também essa semana sobre essa questão de quanto que você tá, né? Começou a reunião de prospecção, quanto custa os seus serviços? Então, já pararam para pensar o quanto que estão, né, gastando hoje sem me contratar? Quanto custa a hora do advogado? Né? Quanto custa o tempo de olhar para os honorários, de fazer uma cobrança correta, de classificar esses honorários corretos. Então, assim, um cálculo por baixo de um sócio e a operação que ele está rodando ali, ele gira em torno por baixo de menos de 14 mil reais, entendeu? Que o escritório não está olhando e não está observando, mas ele não aparece no extrato, mas ele aparece dentro do quanto a gente está deixando na mesa. Porque hoje, se eu parar para analisar um sócio que está cuidando à frente do financeiro, quantos contratos esse sócio, né, essa pessoa consegue buscar e trazer honorários para o escritório. Se hoje ele sair da operação e fechar 2 contratos de 15 mil, ele me pagou praticamente
entende? Não tem muito essa questão de... Depende muito da operação, depende muito do tamanho, mas com certeza o escritório que está fazendo o financeiro de forma não organizada, não classificada e não olhando para os números reais, ele está deixando dinheiro na mesa e ele está deixando de captar, está deixando de colocar o nome dele na rua, enquanto o outro que já tem uma gestão está buscando e captando. Perfeito, perfeito. E deixando também de ter tempo e energia que ele poderia colocar ou empregar isso para a família, para uma viagem, para os finais de semana estar descansando, ter mais energia. Porque a gente não pode pensar só no financeiro. Tem que pensar na vida como um todo. E muitas vezes não está olhando para isso. Deixando de estar no estratégico, pensando a longo prazo para o seu negócio, para o seu escritório de advocacia. E, ao mesmo tempo, também colocando esse tempo, uma parte desse tempo, dessa energia para as pessoas que elas mais amam. E é uma coisa que eu falo muito assim, a relação do advogado com o cliente dele, ela tem que ser de estratégia dentro do processo. Porque tu imagina, eu fecho, né, um contrato com um advogado, eu tô lá tratando da estratégia e daqui a pouco ele tá me cobrando os honorários. Nem compete, tu entende? O advogado vai tratar da estratégia do meu processo, mas o financeiro dele vai tratar os honorários comigo. E aí, muitas vezes, acontece, dependendo da proximidade do advogado com o o advogado já não emitiu um boleto porque tem uma demanda de emitir um boleto. Então, ele fez o pagamento no Pix. Aí, o cliente não pagou. Ele vai dizer, oi, fulano, olha só, né, não identifiquei o pagamento aqui. Ah, não consegui agora, não sei. Ele vai negociar. Quando vem para o financeiro... Ele pode até tentar dizer, fulano de tal, não consegui pagar agora, o seu financeiro entrou em contato. O advogado vai dizer, olha, isso é diretamente com o meu financeiro, você pode ligar lá e conversar com elas vão negociar, elas vão verificar a melhor forma de conduzir essa questão. Mas tira essa questão de cobrança, tira essa relação cobrança e tudo mais. Você passa a só tratar da especialização que você tem dentro do seu processo e do seu negócio e estratégia para com o seu cliente. Patrícia Veiga, qual a transformação você causa em um escritório de advocacia? E eu quero que você pense em todos aqueles escritórios que estavam um dia desorganizados, que não tinha o teu suporte, que não tinha você como parte da equipe e que hoje elas têm muito mais tempo, muito mais energia e muito mais disposição para fazer dinheiro, para cuidar da família e empregar isso, fazer viagens, empregar isso realmente no que importa para elas. Eu acredito muito que o nosso trabalho, ele muda a relação do advogado com o escritório. Porque o escritório passa a trabalhar para ele e não ele para o escritório. Eu gosto muito dos meus clientes, como eu falei, a gente tem uma relação muito próxima. Eu gosto muito, eu me sinto parte do time deles. E aí, quando eles mandam um contrato, a gente comemora, porque a gente está dando sequência aqui e a gente sabe que o nosso trabalho está dando resultado porque ele está conseguindo buscar dinheiro para dentro do escritório, ele está conseguindo olhar para os dados, né? Ele está conseguindo trazer essa visão para dentro do escritório. Então, a gente muda essa relação. É muita questão de que ele não precisa mais estar dentro do teu operacional, fazendo toda essa parte. Eu tenho escritórios que a gente conseguiu recuperar inadimplências que não tinham mais soluções. Por quê? Porque a gente tem um processo estruturado, hoje a gente tem uma organização, a gente consegue mensurar os honorários captados, os não. Então, a gente tem essa noção da clareza dentro do financeiro do escritório, que ele possa simplesmente delegar para quem entende, né? E ele ter tempo tanto para viver a vida, quanto para olhar para os processos. Hoje é uma questão assim, captação. Eu sei que a captação é super importante de novos clientes, né? Mas hoje, eu estou investindo em novas tecnologias, eu estou olhando para dentro dos meus processos o que possuem alvará, os processos que não estão movimentados nos últimos 30 dias, quais são os processos que eu posso agilizar para reverter esses honorários. Eu tenho a minha carteira de clientes que já está inserida dentro do escritório. É o meu maior ativo. Eu estou revendendo para esse cliente. Então, assim, quando a gente ressignifica, né, a relação do advogado com o escritório, ele consegue ver tudo isso e ele consegue pensar fora, né? Pensar fora, olhar para os dados, olhar para os processos, quais não estão movimentados, o que eu preciso movimentar, olhar a gestão, como que está a parte da controladoria. Então, assim,
a gente dá tempo para que ele possa fazer a gestão como um todo dentro do escritório. E ele possa também aproveitar a família, ele pode ter a segurança que a gente entende do que ele está falando quando ele joga um contrato lá e diz assim, esse é um contrato de êxito, porque muitas vezes hoje os escritórios, eles fecham um contrato no êxito e eles guardam o contrato de êxito lá dentro do drive deles. Eles anexam lá e deixam lá. Só que eu não trato dessa forma o contrato de êxito. Eu quero esse contrato de êxito mapeado dentro do nosso software. Então, ele está dentro do nosso software para o final do ano, para que, durante o ano, quanto acontecer qualquer coisa de baixa de caixa ou não, ou olhar estratégico, a gente vai olhar para esses contratos de êxito e vai verificar qual desses que eu tô parado, que eu não tô movimentando, que eu tô gastando energia em outra coisa, que eu poderia movimentar e trazer resultado para o escritório. Então, a gente também traz esse tipo de insights, de munição, para que o escritório também sempre, como a gente falou, né, consiga atingir as metas e a imagem de lucros dentro do escritório. A minha primeira mentorada, Patrícia, que de fato eu nunca esqueci da história dela. Ela simplesmente tinha um problema grande de relacionamento. E ela brigou com o esposo, ela brigou com todo o time dela e ela teve que resolver todos os processos sozinho que estava dentro do escritório. E para isso acontecer, ela teve que trabalhar mais do que o normal. Inclusive, essa minha mentorada, ela entrou no mundo das drogas para que ela pudesse, de fato, dar conta de tanto processo da demanda que ela tinha. E tudo isso por falta de relacionamento, e tudo isso por falta que ela não tinha o tempo adequado para cuidar de todos os pilares da vida dela, do casamento, dos filhos. E eu vejo que isso acontece recorrentemente na vida de muitos advogados. Então, eu vejo, Patrícia, que o teu trabalho, sem dúvida alguma, ele é muito importante para que o advogado, ele precise mesmo, ou ele busque os teus serviços para que ele possa ter muito mais tempo. Mas eu vejo que a falta de consciência, e eu espero que a partir desse podcast, você que ainda talvez esteja nessa situação, querendo controlar tudo, centralizar tudo em você, possa perceber a importância de você ter outras pessoas trabalhando com você. E entender, né, Adriano, que o seu escritório ele é uma empresa, né? Muitas vezes as pessoas... eu não tenho clientes que façam isso, mas, assim, tem escritórios que eles confundem a PJ com a PF. Então, eles acabam utilizando o dinheiro do escritório para dentro da sua PF. Então, é muito atrelado... Hoje não tenho mais esses clientes, meus clientes são muito, né, entendem muito essa separação. A gente trabalha os honorários deles, a distribuição de lucros deles, dentro da nossa meta de faturamento, nossa margem de lucro. Porque a vida pessoal do advogado, ela influencia em tudo. Então, se a minha vida custa 50 mil, esses 50 mil, eles têm que estar dentro das despesas do escritório para que eu possa captar e pagar as contas, fazer uma reserva e também tirar o meu valor. Porque a gente precisa ter o seu lazer, né? Então, sim, quando ele começa a entender isso, essa separação de PJ com PF, seja também nessa questão de relacionamentos, porque a gente tá muito atrás, a gente tem essa questão, né? Separa a vida pessoal da profissional, mas às vezes acaba que meio que a gente tá nessa mistura. Então, quando ele entende que o escritório ele é uma empresa, que ele precisa se setorizar, e ele contrata pessoas que estejam alinhadas com o que ele busca e que entregam o que ele está buscando, né? Que entreguem o serviço, a especialização que ele precisa, isso acaba melhorando a vida do advogado, ele tem mais tranquilidade, ele vai poder ir para casa, relaxar e sabendo, hoje eu não preciso 10 horas da noite pensar, o fulano de tal pagou ou não, eu vou ter que olhar a conta bancária para saber se ele pagou ou não. Não, eu posso simplesmente olhar o sistema ou eu posso amanhã pedir um relatório para o meu BPO e tá relacionado. Eu posso abrir o sistema, eu posso pedir um relatório, eu posso olhar o relatório de inadimplência para saber como é que tá a situação. Então, assim, você não precisa ter essa necessidade que a gente dá conta de tudo. Hoje a gente nem sempre dá conta de tudo, né? E tá tudo bem não dar conta de tudo. O que a gente precisa é entender que eu posso delegar
certas atribuições do meu escritório, de forma que ele trabalhe sem mim, que eu possa tirar umas férias e ele continue rodando, porque eu confio no meu time, porque eu confio na minha equipe e eu sei que o que eu precisar de informação, elas também vão estar disponíveis de forma correta, mas que ele segue sozinho. Essa questão de, às vezes, a gente pensar que tudo precisa passar por mim, isso trava a operação. Né? Quando você precisa dar o aval de tudo, você precisa olhar todas as petições, você precisa estar à frente de tudo, isso trava. E aí, quando você consegue setorizar e denominar pessoas ou empresas que assumam essas funções, você cresce sem ter essa preocupação de mês que vem, quanto que eu tenho para receber. Isso está dentro do software, isso já está lá mapeado. Tu já tens que saber quanto que tu precisa buscar a mais daquele valor e não o que está lá, algo nesse sentido. Perfeito. Esses dias eu estava no escritório de advocacia e eu perguntei, e aí, como é que tá a situação? Não, eu estou sem tempo, na correria, né, Adriano? Então a gente ouve muitos advogados, eu estou na correria, né, Adriano? Eu digo, como é que tá o financeiro? Ah, eu que estou cuidando do financeiro. E eu falei o seguinte, já pensou ter um BPO financeiro? Ela falou assim, eu não quero isso não, por quê? Porque o outro escritório da minha amiga ali, ela contratou e ela teve retrabalho. E eu falei o seguinte, é porque você não conhece a Patrícia Veiga, você não conhece a equipe dela. Então você vai conhecer, faz uma reunião com ela. Mas para aquelas pessoas que acham que é retrabalho, o que tu pode dizer sobre isso, Patrícia Veiga? Aqui no escritório, na nossa empresa, a gente tem uma metodologia. Então, assim, a gente não vai fazer o seu escritório de laboratório. Não existe isso. Nós temos processos claros e definidos. Então, assim, desde a nomenclatura de um documento, todos os documentos que chegam, a gente tem um padrão de renomear esse documento. Nós temos um padrão para inserir. Primeira coisa que a gente faz é a gente vai analisar o plano de contas do seu escritório, né? Se você trabalha só no êxito, se você trabalha com mensalista, se você trabalha no contratual, as matérias que o escritório possui. Então, a gente vai inserir todas essas informações de despesas e receitas dentro do Conta Azul, vai fazer uma validação dessas informações e depois a gente vai começar a fazer o processo. Então, por mais que você tenha uma tabela, hoje nem faz mais sentido você ter um financeiro dentro de uma tabela. Como é que você vai analisar os dados do ano passado, por exemplo, né? Você vai ter que pegar lá, ou vai chegar no final do ano e saber o quanto que você faturou e quanto que você gastou no total. Quanto que o parceiro X rendeu de honorários para o escritório ou quanto que a gente pagou para o parceiro X de honorários para o escritório. Então, assim, a gente tem uma metodologia própria que a gente trabalha para que a gente tenha, desde a entrada no onboarding, primeiro o mês é totalmente estruturação, segundo mês ele roda, terceiro mês a gente faz DRE e, se possível, já faz o planejamento financeiro do ano para saber quanto que a gente precisa faturar, qual é a margem de lucro que o escritório possui, para que a gente já siga o padrão das reuniões mensais e estruturação. Perfeito. A gente falou de quanto o advogado ganha de dinheiro, mas eu tava fazendo um cálculo aqui, Patrícia, do quanto de tempo essa pessoa também ganha te contratando. Já pensou? Eu fico vendo lá, tira o seu final de semana, vários advogados ficam tirando seu final de semana que poderia estar com a família, com as pessoas que mais ama, com um filho. E é muito naquela questão que eu disse, né? Quando contratar um BPO? O BPO ele pode ser contratado quando você abre a porta do seu escritório e você está lá sozinho. Você não precisa ter 10, 12, 20 advogados dentro da banca para que você já contrate. Quando você muda a sua mentalidade, que quando você estrutura e que você precisa, né? Você passa a delegar funções, você ganha tempo. E assim, muitos, eles deixam o financeiro para o final de semana. E aí, eu tive até uma reunião essa semana, de uma prospecção, que ela disse, quando vai chegando o final do mês, eu já vou ficando arrepiada só de pensar de todas as notas fiscais que eu tenho que emitir. Eu já fico pensando, meu Deus, eu vou ter que emitir todas aquelas notas fiscais, eu vou ter que parar uma sexta-feira à tarde, um sábado todo para fazer as notas fiscais. Gente, não faz sentido um advogado estar emitindo nota fiscal. O advogado, ele tem que, o final de semana, relaxar, ou trabalhar num caso específico, ou se preparar para uma sustentação, caso ele queira trabalhar. Caso não, ele tem que viver a vida com a família,
família, curtir os amigos, relaxar, porque a advocacia a gente entende a importância, né? Eu sempre falo para os meus operadores, a importância do nosso trabalho, porque se a gente não atuar de forma condizente, que a gente não for firme lá dentro do nosso financeiro, o escritório não recebe os honorários, e aí não recebe os honorários, não paga os advogados da banca, não paga o escritório. Então, é muito essa questão dessa organização e desse compromisso. Para quê? Para que o advogado possa cuidar dos prazos. Os prazos, muitas vezes, seja ele criminal, seja ele trabalhista, às vezes de previdenciário, né? Seja questões cíveis, o cliente contratou porque ele acredita em você. E aí, quando você tem tempo até mesmo para estudar a causa do seu cliente, é aí que a gente entra. Então, por que estar fazendo nota fiscal ao invés de contratar alguém que é especialista nessa parte e ganhar esse tempo, né? Perfeito. Alguns advogados, eles pensam que eu contratei um contador, eu não preciso do BPO. Olha, até rimou aqui. A diferença de um contador para um BPO. O contador, ele vai fazer toda a sua parte tributária, né? Vai fazer a parte de impostos do seu escritório, né? Ele não vai fazer a nota fiscal, ele não vai fazer o boleto, ele vai cuidar da parte fiscal e documental lá dentro da Receita Federal do seu escritório. O que a gente faz é trabalhar o mês todo organizando, categorizando, porque até isso a gente passa para a contabilidade. Dentro do relatório do Conta Azul, se a gente tem lá a Patrícia Veiga, ela é uma assessoria. Então, se a gente contrata o Joãozinho para encanador, ele é uma manutenção do escritório. Então, todas essas classificações das despesas e das receitas, a gente passa para a contabilidade para que ela possa fazer a apuração contábil de forma correta, para que você não tenha problema nenhum com o fisco. Uma das questões que existe aqui é a questão da sucumbência. Porque a sucumbência, em alguns lugares, a gente não emite nota fiscal. E tem alguns lugares que a sucumbência se faz necessário a emissão de notas fiscais. Então, a gente precisa estar alinhado com essa contabilidade. Quando a gente fecha um contrato, a gente faz uma reunião com a contabilidade. Olha, a partir de agora nós vamos te mandar toda a documentação dentro do Drive ou dentro do teu software lá, toda renomeada, seja no pagamento lá, o boleto X, valor X, aluguel ou o que for de mercadoria. A mesma coisa com as notas fiscais e os relatórios contábeis, os relatórios do Conta Azul com as categorias corretas. Porque se o escritório que eu estou atuando não emite nota fiscal de sucumbência, quando ela pegar o valor lá dentro da conta, que é uma sucumbência, ela vai ter ali sucumbência. Então, ela, né, já sabe que não vai pagar ICS, não vai pagar os impostos. Vai fazer parte do Simples Nacional ou do imposto, mas que não precisa a emissão da nota fiscal. Então, a gente não está deixando de cumprir com as regras do fisco nesse quesito. Perfeito. Eu tenho minha contadora, é a Sandra, talvez tu conheça, da Smart. E é o seguinte, ela fica pedindo para eu colocar tudo que entra e que sai. Eu comprei alguma coisa, tu tem que colocar a notinha lá, tu tem que fazer isso, aquilo, outro. Então, a gente está falando de muitos detalhes durante o mês. Muita movimentação. Muita movimentação. Porque, às vezes, até mesmo se você está no estacionamento do carro. Eu fui atender um cliente e eu estacionei lá com o cartão do escritório. O que eu oriento os meus clientes é, bate uma foto do comprovante e joga no grupo. Meninas, né, pessoal, estacionamento e manda o comprovante ali. Porque eu preciso enviar para a contabilidade. Então, se faz uma noção de que, pagar contas e cobrar cliente, vou emitir umas notas, eu faço isso. Gente, não é só isso. Ele demanda, às vezes, escritórios, eles têm 300, 400 movimentações mês. Então, é uma conciliação, porque se eu tive R$3 de taxa bancária, isso faz diferença dentro do meu financeiro. Eu quero saber se dentro do escritório que eu estou atuando, esse banco, eu posso negociar essas tarifas ou não? Como que está essa questão? Então, tudo é conciliado. Qualquer centavo que entra ou sai dentro da conta, a gente precisa prestar as informações para o contador. Porque senão, imagina, eu recebi R$3.000 na conta, eu não emiti nota e passou por isso mesmo. O contador vai querer saber. Mas deixa assim. O fisco vai olhar. Uma hora ele está olhando. E o fisco pode olhar 5 anos para trás. Então, quanto antes você tiver toda essa organização. Nós trabalhamos dentro do Drive com pastas, inclusive, separadas. Pagamentos diversos, impostos, folha de pagamento, comprovantes, extratos, notas fiscais.
tudo separadinho, porque se eu olhar dentro do meu software lá, e isso também vai para dentro do Conta Azul, então o contrato é fechado, a gente lança o contrato dentro do Conta Azul, a gente lança o contrato no Drive, deixa tudo salvo, porque se eu quiser olhar, eu posso olhar lá dentro do comprovante ou não. Mesma coisa a transparência com o nosso cliente, né? Se ele tá olhando, a gente faz todos os agendamentos e manda o relatório do Conta Azul e o relatório do banco, para que ele possa conferir o que é que ele tá pagando, o que é que ele tá liberando de pagamento. Então, isso tudo dá trabalho. Receber o boleto, renomear o boleto, salvar no Conta Azul, salvar no Drive, e depois fazer o agendamento, depois fazer a conciliação de baixa, mandar essa documentação para a contabilidade. E fazer um financeiro bem feito, uma gestão financeira, ela dá trabalho, ela não é uma coisa simples. E como eu disse, não dá, do escritório de advocacia, contratar um BPO que não é especialista, você vai perder mais tempo. Talvez seja isso que aconteceu com essa pessoa. Ela não entendia o processo, não entendia né, dos honorários, do alvará, do repasse do cliente, né? E aconteceu a situação. Mas não é o caso da nossa empresa, porque eu sei todas as demandas do escritório de advocacia e eu passo treinamento para todos os operadores para que eles também saibam. Até porque eu não tenho condição de olhar cada contrato que a minha equipe está lançando, é humanamente possível. Então, elas estão treinadas para isso, para que elas consigam trabalhar com autonomia dentro da operação. Advogado, olha só, não passa esse vídeo. Se você tá com seu financeiro desorganizado, certamente o seu escritório também está desorganizado. Então é por isso que eu estou aqui com a Patrícia Veiga, ela que é especialista em BPO e certamente ela vai ajudar a organizar, a você crescer com maturidade e também com previsibilidade. Não é isso, Patrícia Veiga? Com certeza, Adriano. Eu queria até aproveitar para deixar o meu Instagram aqui. Isso. Né? O meu Instagram é patriciaveiga.financeiro. Lá a gente tem bastante conteúdo na minha rede sobre a nossa especialização, que a gente entende a língua do advogado, que a gente entende o negócio dele, que a gente entende como funciona um escritório de advocacia, para que ele possa, né, mandar uma mensagem, fazer contato com a gente, para que a gente possa conversar e verificar o que hoje a gente consegue fazer pelo financeiro dele, qual é a forma que a gente consegue auxiliar ele para que ele tenha mais tranquilidade dentro da operação dele e dados reais. Advogado, olha, fica nesse vídeo, vem aqui comigo. Eu e a Patrícia Veiga estamos conversando aqui sobre a organização financeira do seu escritório. Então, se você está vendo a sua vida com menos tempo, menos energia e menos dinheiro, você precisa entrar em contato com a Patrícia Veiga. Aperta no botão Saiba Mais e vem com a gente. Não é isso, Patrícia Veiga? É isso mesmo, Adriano. Eu queria até agradecer essa oportunidade. Como eu falei, eu gosto muito do que eu faço, né? Como a gente faz, a relação que a gente tem com nossos clientes. Então, assim, para mim é um prazer poder falar sobre gestão financeira, porque, como eu disse, eu acredito que a gestão financeira, você pode crescer, mas você pode crescer de forma ordenada ou não. E aí vai muito de aonde você quer chegar, né? Quais são as minhas metas, o escritório quer chegar aonde, né? E atrelado a isso, eu posso também olhar para o meu passado, onde eu estive, o que eu alcancei, que eu não quero e o que eu preciso mudar para eu atingir as metas deste ano. Então, ter a organização com os dados todos corretos, de forma que você possa exportar, ver a sua margem, ver margem por matéria, saber o teu custo real do teu escritório, é onde te leva para um outro nível dentro da advocacia. Advogado, não deixe dinheiro na mesa. Eu estou aqui conversando com a Patrícia Veiga, ela que é especialista em BPO financeiro e eu tenho certeza que ela vai organizar o seu financeiro. Aperta no botão Saiba Mais e assiste esse podcast completo para ver o quanto ela vai expandir a sua consciência em relação à organização financeira do seu escritório. Te espero no lado de dentro. Não é isso, Patrícia Veiga? É isso mesmo, Adriano. Patrícia, foi um prazer enorme estar aqui com você hoje. A gente falando sobre BPO financeiro, sobre organização, sobre crescimento, sobre trazer muito mais dinheiro, muito mais tempo e energia para os advogados. E eu tenho certeza que você realmente transforma a vida desses escritórios, porque
Existem muitos escritórios que já estão há alguns anos contigo, poderiam até escolher outros profissionais, mas as pessoas só ficam com aquelas pessoas que são competentes, e é isso que eu vejo em você, minha amiga. É isso que eu vejo no teu profissional, em toda a tua postura, como uma pessoa que presta serviço para advogados. Então, muito obrigado por esses momentos, esse tempo que tu disponibilizou aqui pra gente. Muito obrigado mesmo. E as palavras finais ficam com você. Obrigada, Adriano. De verdade, eu gosto muito gostei muito de estar aqui, de falar sobre a gestão financeira. Eu acredito muito que a minha empresa consiga transformar os escritórios. A metodologia que a gente desenvolveu está pronta, não é um protótipo, a gente consegue replicar dentro do seu escritório e trazer tranquilidade. Então, quero agradecer muito pela oportunidade de poder falar um pouco da minha empresa aqui. Perfeito. Um forte abraço, tamo junto e até o próximo Leoncast.